Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, sempre bem-vindo. Quarta-feira para contar pra gente o que passa pela cabeça dele e que a gente deve acompanhar e abrir os olhos. Fala aí, Aidar, qual é o teu recado? Salve, Eneg, Felipe, Débora, tudo Oi. bem? Salve. Salve aí para os ouvintes. Eneg, o Supremo Tribunal Federal vai julgar na sessão plenária de amanhã, se mantém ou se derruba a decisão do ministro Celso de Mello, que determinou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem que depor presencialmente naquele inquérito que investiga se ele, de forma indevida, tentou interferir na Polícia Federal, né? Para o ministro Celso de Mello, que é o relator do caso, o presidente tem que se apresentar pessoalmente para depor. Eu não tenho bola de cristal, Eneg, não gosto de chutar, mas tudo indica que o Supremo vai dizer que o presidente pode depor por escrito, diferentemente do que disse o ministro Celso de Mello. Que por conta de ocupar o cargo de presidente da República, ele tem essa prerrogativa. Então a gente pode dizer que o ministro Celso de Mello está errado? Não. Assim como não estão errados, Eneg, os ministros que entenderam que o depoimento pode ser por escrito. Por que eu digo isso? Porque não tem uma regra clara. A regra que existe hoje é que o depoimento do presidente da República, do vice e dos presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo pode ser por escrito, sim, mas no caso de testemunhas. Isso está regulamentado no artigo 221 do Código de Processo Penal, que trata exatamente do depoimento de testemunhas. Então, como investigado, não existe uma regra. O que existe é esse ruído, esse debate que ganhou muita força nos últimos tempos e que opôs os ministros do Supremo em decisões individuais. Basta a gente lembrar que o ministro Celso de Mello determinou o depoimento do presidente Jair Bolsonaro por escrito, o ministro havia saído de licença médica, aí o ministro Marco Aurélio foi lá, cassou a decisão do decano e disse que o depoimento poderia ser por escrito, não presencial, como tinha dito o ministro Celso de Mello, desculpa. Aí o Celso voltou, cassou a decisão do Marco Aurélio, manteve a decisão de que o depoimento tem que ser presencial e pediu para o plenário do Supremo julgar isso. Esse vai e volta, Eneg, esse vai e volta mostra o que a gente costuma apontar aqui, semana sim e na outra também, que é a importância do Supremo decidir como corte, como tribunal, e não deixar as decisões ao sabor das decisões monocráticas dos ministros. Para quê? Por uma questão de segurança jurídica e que para que as regras sejam aplicadas da mesma forma em situações iguais. O Supremo já teve oportunidades de fixar esse entendimento. Como não existe uma regra clara, quando o presidente depõe como investigado, o Supremo poderia ter fixado esse entendimento em outras ocasiões. Em quais ocasiões, Eneg? Em 2016, o ministro Teori Zavascki não permitiu que o então presidente do Senado, Renan Calheiros, depusesse por escrito. Ele disse que o depoimento deveria ser presencial, em um inquérito da Operação Lava Jato, que investigava o senador Renan Calheiros, que na época era presidente do Senado. O senador foi depor presencialmente. Um ano depois, em 2017, o ministro Luiz Roberto Barroso permitiu que o presidente Michel Temer depusesse por escrito naquele inquérito dos portos, que estava sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República. O que os ministros... Você vê, uma decisão em 2016 que não permitiu o depoimento por escrito, disse que precisaria ser presencial, e a outra que permitiu por escrito em 2017, um ano depois. Em cargos, para essa questão, equivalentes, presidente da República e presidente do Senado. O que os ministros poderiam ter feito? Não existe uma regra clara em relação a isso. Chama uma reunião do plenário, passa a mão no telefone e fala, presidente do Supremo, no caso, não existe uma jurisprudência do Supremo fixa sobre essa questão, então vamos fixar para que a gente aplique nos casos posteriores. O Supremo não fez isso, e o Supremo, em regra, acaba não fazendo isso. Ele vai dando as decisões monocráticas até que elas se confrontam, e aí eles levam para o plenário, e aí já sob uma discussão, muitas vezes, que perdeu a razão, que perdeu o foco técnico-jurídico da coisa. Então, o recado de hoje é esse. O Supremo vai decidir como corte dessa vez,
muito bem que faça isso, mas poderia ter decidido isso antes. E é nessas oportunidades de decidir, de pacificar os conflitos, que o Supremo tem que olhar e fazer disso uma ferramenta de gestão de justiça, para que a gente não veja as decisões em casos iguais sendo decididas de forma completamente diferente e os processos se acumulando, Eneg. É isso aí, Pensa Brasil com o Rodrigo Aidar, que volta agora na sexta-feira. Abração. Até sexta, o Eneg, Felipe, Débora, e um abraço para o ouvinte. Beijo, valeu. Abraço.